muito felizes, porque a cada dia sentimos em nossos corações que nós somos essas criaturas de Deus, que fazemos parte dessa natureza maravilhosa, perfeita, exuberante, e que a cada um, no seu degrau evolutivo de compreensão, de entendimento, de amor, carrega na consciência a semente perfeita, divina, da criatura que somos. Estamos, digamos assim, em nosso planeta entre os bilhões de galáxias ao infinito, faz parte da Via Láctea do nosso sistema solar. E o nosso planeta, nossa escola divina de oportunidade, ainda é uma escola de provas de aprendizado do amor, de oportunidades de recuperação e regeneração das vibrações que carregamos na nossa intimidade. E aqui estamos juntos, mais uma vez, para os vibratórios energéticos dos nossos corações, trazermos sintonia com o plano superior do amor divino a nos ajudar, a nós tratarmos as mazelas, as dificuldades, as vibrações doentes e desequilibradas que ainda carregamos. E o nosso referencial, a direção, o nosso modelo, o nosso guia, que é o governador planetário, que há bilhões de anos aceitou o compromisso de Deus, nosso Pai, para a estruturação da matéria, que é o nosso globo, e para a estruturação do Espírito Divino que somos na caminhada para a angelitude, o nosso magnânimo e amoroso Jesus. Esse Espírito magnânimo que, com seu coração amoroso, nos acolhe, nos assiste todos os instantes da nossa vida. Não nos critica, não nos julgam, porque a sua compaixão é ilimitada. Mas, quando aqui reencarnou conosco, trouxe referências, fez recomendações e exemplificou o caminho que nós deveríamos trilhar para essa ascensão da angelitude do Espírito Divino que somos. E buscando sempre os seus ensinamentos que continuam ecoando em nossas consciências. E aqui nós repetimos sempre, porque é o momento evolutivo que nós nos encontramos, da regeneração planetária, onde o século do terceiro milênio seria o século do Espírito Divino que nós somos. Seria, em definitiva, a nossa caminhada de sobrepor o Espírito à matéria. E aí, por isso é que nós comentamos sempre essa recomendação de Jesus. Como nós temos que nem só de pão vive o homem, mas sim do alimento do ser espiritual que nós somos. E o alimento que nós alimentamos todo dia, para a parte fisiológica, já somos muito cuidadosos, já somos muito dedicados, e estamos nessa luta imensa para o alimento dos nossos espíritos. E o alimento dos nossos espíritos são os sentimentos que carregamos a maior parte do dia. As nossas vontades, os nossos desejos mais íntimos, desejos esses que não temos coragem de contar nem de falar para ninguém. Vontades que temos que ainda, sinceramente, falo por mim, ainda sinto vergonha de sentir. Mas é nessa luta, nesse aprendizado, que nós vamos caminhando. Então, vamos sempre, a cada manhã, buscar na nossa intimidade. Quais são os pensamentos? Que norte vamos dar para o dia ao qual está começando? Como iremos tratar os problemas? Porque problemas todos nós temos, porque é um mundo de provas. Como iremos passar pelas provas do nosso dia? Como nós iremos absorver os estímulos que recebemos e que direção vamos dar? O que é que vamos manter a maior parte do tempo em nossos pensamentos e a nossa dedicação?
E é nessas manhãs que aqui juntos procuramos trazer recursos, trazer esclarecimentos, e vamos fazer isso da melhor forma possível. Por isso, aqui estamos, mais uma vez, Jesus, em seu nome, com a sua permissão, reunidos, Senhor, através dos fios dos nossos pensamentos, do batimento cardíaco, das vibrações amorosas dos nossos corações. Em primeiro lugar, Jesus, rogar-lhe a sua assistência, o seu amparo, o seu amor, a proteção, a luz, em cada lar, conectado conosco nessa manhã. Que os benfeitores amigos e os espíritos bons, que agasalhou os corações de todos nós no nosso planejamento reencarnatório, que nos ajudam, que nos assistem, e que ficam amorosamente aguardando a oportunidade de campo vibratório da nossa intimidade, para que possamos receber as intuições, para que possamos receber a assistência, a nos ajudar a trabalharmos o sentimento que temos na nossa intimidade. Senhor Jesus, benfeitores amigos, em primeiro lugar, que possam sair os campos vibratórios energéticos dos nossos pensamentos e sentimentos de gratidão, Senhor, por tudo nas nossas vidas, pela oportunidade bendita de estarmos reencarnados, pela ambientação reencarnatória que temos, pela família consanguínea que viemos, enfim, Jesus, por todos os atributos que foi nos concedido exuberante, agora nessa encarnação, onde o tato, o olfato, a visão, a inteligência, a locomoção, estão todos exuberantes de energia a nos ajudar nessa renovação íntima. Então, Senhor, em primeiro lugar, essa imensa gratidão pelo seu amor e por todas as oportunidades. Mas a cada dia, Jesus, estamos mais conscientes do quanto temos que trabalhar na nossa intimidade, Senhor. Com sentimentos, com vontades, com impulsos, que continuam, que insistem a fazer parte das nossas criações mentais, a esses desejos, essas vontades, que nós já estamos sabendo, com a sua doutrina de amor e de paz e de luz, que ainda estão desalinhados com as leis divinas do amor gravado em nossas consciências. Por isso, Jesus, aqui estamos mais uma vez a rogar-lhe a sua ajuda, a sua assistência, o seu amparo, o seu amor. Ajuda-nos, Jesus, para fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância, a falta de paciência. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que sejamos mais simples, mais amorosos, mais bondosos, mais caridosos, e que tenhamos, Jesus, paciência incessante. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ser instrumentos do seu amor, a levar a quem quer que seja que aproximar de nós, por um segundo apenas, levar as suas vibrações amorosas, o seu carinho, o estímulo da esperança, da boa vontade, do bom ânimo, especialmente, Jesus, na perseverança da prática incansável do bem. Porque já compreendemos essa lei divina estrutural da nossa intimidade, que só o bem e o amor permanecerá para a eternidade. E que só através da prática do bem e do amor é que regeneraremos os sentimentos doentes desequilibrados que ainda carregamos em nossas células perispirituais. Ajuda-nos, Senhor, com o seu amor, para que assim caminharemos
alegres, felizes, com muitos problemas e dificuldades, mas entendendo que agora já caminhamos seguros para a felicidade sem mescla, para a construção desse reino divino de amor, de paz e de luz, na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, como sempre nós fazemos, né? Seguindo as recomendações da diretoria espiritual do nosso pequenino núcleo de amor e de paz e de luz, o nosso abraço fraterno, né? O nosso hospital, porque todos nós ainda nos encontramos doentes com nossos sentimentos, né? E a nossa escola, onde a equipe magnânima desse espírito sublime chamado Eurípides Barçanufo nos acolhe, nos assistem, nos ajudam nessa caminhada de renovação e de redenção. E uma das recomendações da equipe do nosso professor Eurípides é o estudo, né? O sentimento, o sentir do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A nossa doutrina de amor e de paz e de luz, que nos seus 5 livros estruturais, a filosofia com o livro dos Espíritos, a ciência com o livro dos médiuns e a religação, a religião, a religiosidade com o Evangelho. E o 4º livro com o céu e o inferno, e o 5º livro com a Gênese, desde a formação da escola planetária nossa, o nosso planeta Terra. E o Evangelho, então, nós falamos sempre que ele é o manual do bom viver, o manual da vida, né? Porque se conseguirmos aplicar em nossas ações, cultivar em nossas mentes as recomendações, os esclarecimentos que constam nesse Evangelho, estaremos habilitados a viver e participar de qualquer do nosso universo infinito. Então a gente brinca assim, que aqui é nós tirar a nossa carteira do amor, onde nós podemos dirigir em qualquer escola planetária do universo. E Jesus, então, com a sua equipe magnânima e generosa, quando aqui reencarnou conosco, prometeu-nos o Consolador. Porque naquela oportunidade, há mais de 2000 anos conosco, ainda não daria para nos esclarecer tudo, porque nós dependeríamos de viver, de experienciar para aprender. Que ele ia mandar o Consolador para ficar conosco. E o Consolador chegou há mais de 150 anos e já se encontra conosco. E aí estamos seguindo, então, a sequência dos capítulos do nosso Manual da Vida aqui, né? Então, hoje é o capítulo 13. E o capítulo 13 diz o seguinte: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Como sempre falamos, né? Terão quantas interpretações quanto forem as pessoas que lerem, né? Mas o que toca em nossos corações, o que nós sentimos quando ouvimos isso, né? O que é a profundidade desse esclarecimento? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita.
Fazendo alguns comentários para depois a gente fazer a leitura, a percepção inicial que vem com a gente, que é para que uma mão não saiba o que a outra faça, é que nós, então, devemos fazer com tanta naturalidade a prática do amor, que nós nem vamos perceber, nesse sentido, o que uma mão está fazendo em relação à outra. Mas a esse nível de amor, né, nós ainda teremos que fazer uma longa caminhada de experiência e de aprendizado. E aí, então, os esclarecimentos da equipe do Espírito de Verdade começou com a seguinte frase: fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. E dentro das instruções dos Espíritos, ele falou a caridade material e a caridade moral. A beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a gratidão e beneficência exclusiva. Para que a gente possa fazer as nossas reflexões, eu vou ler então o item número 1 aqui, e a partir daí nós iremos tentar então nessa manhã de hoje refletir, né? Porque, como sempre falamos, cada capítulo desse aqui, ó, cada item desse aqui dá para estudo de longo tempo. Então, a gente pega uma pequena parte e trabalha os sentimentos dela. E aí, então, fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando der de esmola, não tombreteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando der de esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Fim de esmola fica em segredo, e vossa mão direita. A fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Bem, meus amados, como falar desse capítulo hoje, falando, né, que toda a estrutura dele, aliás, como toda a estrutura dos ensinamentos da plataforma de Jesus, né, do nosso governador planetário, é a caridade. E aqui, então, ele veio trazer algumas particularidades em relação à caridade, né? Porque, meus amados, se nós formos passar em reflexão as nossas consciências e observar ao longo da história da nossa humanidade, desde lá, de antes de Jesus, né, onde os grandes monumentos, tudo que foi deixado da antiguidade eram monumentos, vamos pensar assim como referencial, desde lá daquele rei chamado Nabucodonosor, onde os monumentos eram de expressão da vaidade, do egoísmo, né, que eram obras exuberantes para trazer, para manifestar, né, o poderio bélico, o poderio do poder econômico, mas nós não vimos e ainda não estamos vendo monumentos em relação à caridade, à fidelidade e o amor. Se nós observarmos, isso só passou a ser conhecido para nós aqui no planeta Terra com a vinda de Jesus. Quando o nosso mestre, governador planetário, aqui reencarnou conosco, é que ele veio exemplificar no momento oportuno a caridade, a misericórdia sem limite, o amor incondicional e puro. Foi após Jesus estar conosco que veio trazer
paradigma dessa estruturação do nosso aprendizado do amor. E, como ele disse, que somente fora da caridade nós não iremos conseguir nos transformar. E esse capítulo ele vem trazer exatamente, falando de como é a execução, como é realmente a vivência da caridade e do amor. Amados, como tem sido a nossa vida diária? Como nós estamos nos relacionando com os que habitam o nosso lar, com os que habitam o nosso ambiente de trabalho, a nossa sociedade como um todo? Porque esse é o cadinho do planejamento reencarnatório da nossa renovação. E como é que nós podemos trazer essa lição de hoje para a nossa intimidade? O que é nós fazermos a caridade? E sempre nós falamos, né, quando alguém nos procura, que está com dificuldades no relacionamento das pessoas do convívio. Que como tem que fazer? E as recomendações dos benfeitores são sempre: se você ama muito alguém, se você quer muito bem alguém, se você quer muito, muito ajudar alguém, tenha paciência com ele. O compreenda. Aceite ele exatamente como ele é, sem fazer nenhuma exigência. Porque essa é, como disse Jesus na nossa lição, no nosso capítulo de hoje, essa é a maior caridade que nós possamos fazer para alguém. E quando nós somos caridosos com alguém, é exatamente na nossa intimidade que os campos vibratórios energéticos das nossas células pré-espirituais se transformam, porque se alinham com as leis divinas que estão na nossa consciência. E aí, então, todas as células do nosso corpo perispiritual brilham, mudam de tonalidade, de cor e de comprimento de onda de emissão. Mas para esse aprendizado, muitas vezes, o início do nosso aprendizado da caridade, muitas vezes ela começa na parte material. Porque ela é mais fácil, né? Doar algo, principalmente, se está nos sobrando, se não vai nos fazer falta, é muito fácil. Mas é grandioso também. Porque muitas vezes nós começamos a sentir uma alegria inexplicável. Porque isso todos nós, acredito que estamos conectados essa manhã de hoje, já experimentamos essa alegria de servir alguém, de contribuir com alguma coisa para alguém. Mesmo que ela comece como o material. Dar o pão para quem está com fome. Dar a água para quem está com sede. Dar o cobertor para quem está com frio. Dar o remédio para quem está com dor. Mas juntamente com o pão para quem está com fome, que ele seja impregnado com as nossas vibrações de amor. Que doemos o pão, se nós tivermos a oportunidade bendita de doarmos o pão para quem está com fome, estar próximo. Se nós pudermos orar nos olhos de quem nós formos fazer a contribuição do pão, para que possamos, além de alimentar o corpo, alimentar o espírito a esse a quem nós estamos dando o pão, com o nosso olhar carinhoso, que talvez não conseguimos dar um abraço, ainda mais numa oportunidade que estamos vivendo hoje, mas com o nosso sorriso fraterno. Quando tivermos a oportunidade de alimentar, então, que possamos alimentar a parte fisiológica, mas que possamos alimentar os espíritos dos que vivem conosco, dos que estão convivendo conosco.
Desculpa se eu falar assim, mas para tirar uma medida da nossa intimidade, como que nós estamos sentindo ainda o outro, como vimos nos capítulos anteriores, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e amar os inimigos. E agora veio como é que nós vamos fazer isso? Vamos pegar uma pequena amostra, se assim podemos dizer. Estamos na rua, então, com o nosso carro. Paramos no farol. Alguém aproxima. Qual que é o nosso impulso? Abrir o vidro, olhar nos olhos e contribuir com algo que tem? Estou falando aí de um pequeno detalhe. Mas dá para trazer a amostra de que ainda em que nível se encontram os sentimentos que carregamos em nossos corações. Ou será que temos medo ainda de abrir o vidro? Ou não confiamos ainda no amor e na misericórdia e na justiça divina, que nada vai nos acontecer se nós não necessitarmos ou se nós não tivermos feito por merecer. Talvez hoje muitos que estão conectados conosco aqui não vivem em um ambiente em que estão sujeitos a alguém vir apertar a campainha ou bater na porta, pedindo um auxílio, um amparo. Porque talvez hoje são condomínios, são tudo mais, que já estão distantes dessas dificuldades. Mas para aqueles que ainda têm, naturalmente, a oportunidade de alguém apertar a campainha para pedir alguma coisa, ou alguém bater na porta solicitando alguma coisa, como é que é a nossa reação íntima? Como é que é o nosso campo vibratório? Como que nós vamos atender? Às vezes, dizemos que não temos nada. Ou às vezes, digamos que não temos nada a oferecer. Meus amados, se nós não começarmos a nos observar nessas pequeninas coisas que vai compor todo o nosso sentimento estrutural, nós não conseguiremos ir transformando a intimidade nossa conforme a recomendação do nosso modelo e guia. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é na nossa intimidade, no ambiente, vamos dizer, familiar que nós nos encontramos. Esperamos que os outros façam ou nós tomamos a iniciativa de fazer sem nenhuma exigência? Porque quando Jesus disse que uma mão não vê o que a outra faz, é porque esse bem, esse amor, essa bondade, estar sempre pronto, vai ser imperceptível para o nosso ser. Isso será uma coisa natural na nossa vida, no nosso dia a dia. Meus amados, vocês me perdoam porque às vezes eu conto histórias de mim mesmo, né? E elas são para exemplificar o quanto ainda eu estou longe desse amor. Mas o quanto que pequenos fatos tocaram tão profundamente no meu coração que ficou gravado para a eternidade no ser que eu sou. Então, em relação a essa caridade material, em relação à caridade moral, como é que nós fazemos para poder juntar as duas na nossa caminhada? O exemplo que eu vou dar, todo mundo está comigo já há algum tempo, já conhece, mas talvez tenha alguém aqui que não esteja comigo há tanto tempo, que não conhece o exemplo. O exemplo não, o fato, a ocorrência que ocorreu comigo e que eu trouxe para mim um impacto grande no ser espiritual que eu sou, para que eu pudesse aprender ainda cada dia mais e melhor. Acontece o seguinte, na empresa onde eu trabalho, além do portão onde tem a chave, tem um hall. E morou um casal por uns 7 anos lá nesse hall dessa empresa lá onde eu trabalho. Inclusive tiveram lá 3 filhos morando lá. Mas o que eu forneci a eles, né, digamos assim, era a coisa muito simplória, o pão com café a toda manhã ali. Né? E eles viviam para a rua lá e vinham dormir ali e tudo mais. E aconteceu que, eu lembro direitinho, em 2014, eu tive dengue. E mole ainda como eu sou, fiquei muito mal, passei muito mal. Fiquei 15 dias sem ir lá na empresa onde eu trabalho.
E qual não foi a minha surpresa de quando eu cheguei na manhã lá, estava o casal ainda lá, né? E vieram para mim com uma expressão nos olhos, dizer assim: meu amigo, nós estávamos muito preocupados, porque você, perguntamos aqui, falou que você estava doente com dengue e que você não estava vindo, e nós ficamos muito preocupados, nós ficamos desesperados, porque nós ficamos com medo de perder o único amigo que nós temos. Saiba disso, porque você é o único que não nos cobra nada, não pede para que nós fiquemos mudando. Você sabe que nós consumimos crack, você sabe que nós somos viciados, mas você nunca nos tratou com diferença e nunca fez nenhum tipo de julgamento. Você é a única pessoa que nós temos que gosta de nós do jeito que nós somos. Foi tão marcante para o meu espírito que eu não percebi que estava acontecendo isso. Eu simplesmente, né, mano, o que eu podia fazer para eles? Oferecia, às vezes, alguma coisa, se eles queriam ficar em alguma casa que poderia acolhê-los à noite, procurar um assento social, eles disseram que não. Então, meus amados, estou falando isso porque foi uma marca para o meu espírito, né? Que eu nem estava percebendo aquilo que estava sendo feito, que era uma coisa natural. E, inclusive, é chato até dizer isso, né? Mas muitos dos vizinhos reclamavam que eu ficava acobertando eles lá, porque eles sujavam lá a calçada, porque eles sujavam lá em volta, né? E eu não falava nada, preferia não falar nada. Mas vamos então fazer a reflexão na nossa vida, na intimidade dos nossos corações. Como temos trabalhado então o amar e o servir, o compreender e o aceitar. A todos, sem exceção. E como começamos a nossa fala aqui, né? Onde que nós temos visto elevar monumentos da compaixão, elevar monumentos da piedade, elevar monumentos da beneficência. Mas cabe a cada um de nós fazermos o que está ao nosso alcance, a nossa parte. E começar a fazer isso por onde? Pelos aqueles que convivem conosco, pelos da nossa família consanguínea. Ah, mas quantas vezes nós ouvimos? Ah, mas o meu irmão é demais, eu não dou conta. Ah, mas meu pai é demais, eu não dou conta. Ah, mas meu filho é demais, eu não dou conta. Ah, mas meu cunhado é demais e eu não dou conta. Oh, meus amados. Na oração do nosso projeto reencarnatório, tudo isso foi estudado com extremo cuidado e amor, para que estivéssemos exatamente com aqueles que vão nos ajudar na nossa transformação. E nós só conseguiremos transformar a nossa intimidade se nós compreendermos, entendermos o que sentimos e conseguirmos dar nova direção, quando os impulsos e as vontades ainda insistem a nos direcionar para nós fazermos exatamente como fazíamos antes, ao longo dos milênios. Porque ainda carregamos estruturado em nossa intimidade, em nossas células perispirituais, hábitos, formas de fazer e sentir, e parece não, é muito mais fácil eu fazer exatamente como eu fazia antes, porque isso eu já estou acostumado a fazer. Mas eu preciso modificar, eu preciso fazer diferente. E gostaria, porque é muito longo e profundo, né, o nosso estudo, o nosso evangelho,
E dentre os itens que aqui colocado, eu gostaria de ler sobre a beleza, que é o item 17 do capítulo, que fala da piedade. Porque às vezes, como antes lá, né, no estudo dos capítulos anteriores, né, bem-aventurados pobres de espírito. Diga que é pobre de espírito, pensa que é pobre de recursos materiais. E aqui a piedade, muitas vezes, o que é ter piedade de alguém? O que é ter compaixão de alguém? Porque muitas vezes ainda o sentimento de piedade nós temos que tomar cautela, porque senão nós mesclamos ele como ter piedade de alguém, ser que esse alguém não tem jeito, não vai ter conserto. Isso é um caso perdido. Então, no sentido dessa piedade, dessa dó, é que às vezes nós mesclamos aí o que é o verdadeiro sentimento da piedade. Então, o que dentro das instruções dos Espíritos, né? Inclusive, quem falou da piedade aqui, né? É o Espírito chamado Miguel. E olha só como é que é lindo que ele começa a colocar. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Veja bem, né? A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ai, deixai que o vosso coração se enterneça ante ao espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Não sei se vocês estão entendendo o sentido. É você sentir o outro como irmão. É como comentamos. O que aproximou do farol, lá no seu carro parado no farol, o que aproximou pedindo algo. O que apertou a campainha. O que pediu, porque muitas vezes, se nós não tivermos esse sentimento, ao qual ele está colocando aqui de piedade, e ter os olhos de ver como irmão, inclusive, ainda na nossa falta de amor, perdoa se eu coloco assim, a gente ainda tenta escolher ou tenta identificar quem merece receber ajuda. Vocês sabiam disso? Olha o quão complexo é entender a piedade. Porque ninguém vem escrito, digamos assim, né, escrito na testa, assim, ó, que o mereceram, sei lá como é que fala o termo aí, né, que merece ou não ser acolhido, que merece ou não ser ouvido, que merece ou não ser compartilhado com sentimentos. Então ele disse, né, que é preciso deixar fluir dos nossos corações. Ele disse, deixai que o vosso coração se enterneça ante os espetáculos das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais nas feridas, e quando por bondosas simpatias chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentas. Refletindo na nossa intimidade, quem tem nos solicitado algo? Quem tem nos pedido algo? Como que temos contribuído? Porque é preciso deixar aqui, né, esse esclarecimento, que nós não temos entendimento ainda no nosso estado evolutivo e amor para fazer qualquer avaliação se nós devemos ajudar alguém ou não. Se nós devemos contribuir. Porque às vezes a incompreensão do Espírito Divino que somos leva até, inclusive, campanhas públicas enormes. Não faça isso porque você está incentivando o outro a ser preguiçoso. Não doe porque você está incentivando ao outro a não trabalhar. Não faça isso porque você está contribuindo
para que ele continue lá na droga, no vício e na dificuldade. Mas quando nós vemos aqui sobre piedade, entender o Espírito Divino que é, cabe a nós, então, a esse campo vibratório energético que sai dos nossos corações, que saem os comprimentos de onda que emanam dos nossos cérebros, das nossas ligações neuronais que têm comprimento de onda, cor e brilho, imantam esses espíritos com dificuldades, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica. Porque a cada um é dado a oportunidade de redenção, porque Deus é misericórdia divina e amor. E a lei de causa e efeito é lei divina. Mas cabe a nós esse amparo e esse ajuda. E foi o que o irmão aqui disse, né? Que chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação. Amados, lembrando sobre isso, e com certeza também todos vocês devem conhecer essa história, de que quando nós ficamos, às vezes, selecionando alguém que a gente vai ajudar, selecionando alguém a que nós vamos contribuir. Para vocês verem que esse aprendizado ele é muito profundo e vai requerer de nós muito esforço. Porque do espírito da envergadura do Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, vocês, acredito que todos conhecem essa história, mas vou contá-la aqui e com certeza contarei muito mais outras vezes. Porque ela nos ajuda nessa percepção de entender o outro e amar. Chico Xavier, um dia saindo rapidamente, que trabalhava na Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais. 6 horas da manhã, assim que ele sai de casa, na esquina, está um mendigo bêbado pedindo dinheiro. E o Chico, constrangido ali, com pressa, rapidamente falou para ele, bateu a mão no bolso assim, e falou para o mendigo que ele não tinha nenhum trocado. E continuou o seu caminho para ir para o trabalho. Quando ele andou, sei lá, uns 4, 5 passos, uns 10 metros, o Espírito Magnânimo e Sublime, o seu orientador e ajudante espiritual, o seu inspirador Emmanuel, se apresentou para ele e falou: uai, meu irmão, você agora também aprendeu a mentir? O Chico se constrangeu, ficou meio assim e falou: mas você não acabou de falar com o irmão lá na esquina que você não tinha um trocado? E você tem tantos réis aí no seu bolso. O Chico constrangido, apertado, mas disse: Emmanuel, às 6 horas da manhã, ele já está bêbado. Se eu der mais dinheiro para ele, ele vai lá no bar mais comprar mais pinga. Aí o Emmanuel falou: e aprendeu também a julgar os outros? E o Chico ali, constrangido, sem saber o que fazia, ele disse, aí o Emmanuel disse para ele: tá vendo? Observe. Você não acredita o trabalho que os espíritos bons desse mendigo deu para que conseguisse levar ele próximo aí da sua casa. Porque eles tinham certeza que você ia contribuir com os réis necessários para que ele fosse naquele bar que está logo lá próximo, tomar mais uma pinga, porque essa pinga seria o momento de transformação da caminhada dele. Porque com mais essa pinga, ele iria entrar em crise hepática, iria para o hospital, e iria começar um processo renovador de redenção. Porque aí ele não iria conseguir tomar pinga mais lá, porque ele estaria no hospital, ele estaria internado, ia ser toda uma luta para um novo caminho. Então, meu irmão, volta lá e dá os dois contos de réis para que ele comece um novo caminho. Então, amados, como é que nós vamos continuar fazendo avaliação se nós devemos ajudar alguém ou não? Se alguém merece ser ajudado ou não? E nós temos que colocar isso, amado, em todos os níveis dos nossos sentimentos.
Será que o meu vizinho... Não, vamos começar antes, então. Será que aqueles que convivem dentro do meu lar merecem que eu faça ajuda? Merecem que eu faça isso? Será que os vizinhos aonde eu moro, será que o síndico do meu prédio merece que eu o ajude? Será que os governantes que estão no momento, na oportunidade de exercer, porque gravem, nada acontece sem a permissão divina. Jesus foi claro lá com Pilatos: se você é o governador da província, é porque Deus, nosso Pai, permite. Mas será que aquele que não faz como eu acho que deve, que eu sei, né, como eu acho que deve, não merece a minha ajuda, não merece a minha contribuição? Oh, meus amados, está vendo quão profundo é um capítulo que, num pequeno item de piedade, nos traz reflexões profundas no espírito que somos. Porque, amados, gravem, o terceiro milênio iniciou. Estamos com 21 anos do terceiro milênio, a era do espírito imortal. A regeneração planetária está se estruturando. E quem não tiver esses parâmetros de vibrações amorosas em suas células perispirituais, não terão mais oportunidades de permanecer na nossa escola planetária, que será um plano de regeneração e de amor. Se nós não nos observarmos 24 horas por dia, como Jesus recomendou, vigiai e orai, não iremos, nessa oportunidade bendita que estamos, na estruturação do planejamento reencarnatório que fizemos, não iremos trazer paz aos nossos corações. Iremos continuar sentindo um vazio. Iremos viver insatisfeitos. Iremos reclamar das coisas. Iremos reclamar das pessoas. Porque não estamos compreendendo a estruturação do ensinamento do nosso capítulo de hoje. Que uma vossa mão não saiba o que faça a outra. Ou seja, que seja natural o amor com que nós vamos doar a tudo e a todos. Meus amados, eu sei que nós já está terminando, né? Que nós teríamos longo tempo aqui para reflexão, mas que todos procurem nos seus lares, quando estiverem aflitos, porque a aflição ainda é necessária. Quando estivermos ansiosos, quando estivermos inseguros, quando estivermos com medo, busquem o lenitivo. Porque quando nós nos conectamos com esse campo vibratório desses ensinamentos, Emmanuel um dia esclareceu para nós através de Chico Xavier, nós entramos em sintonia com quem escreveu. Por isso, muita cautela com tudo o que lê, porque entramos em sintonia com quem escreve e com seus propósitos. Oh, meus amados, que todos continuem, então, aí, o estudo do nosso Evangelho e vamos juntos, na intimidade dos nossos corações, erguer os monumentos da compaixão, da caridade, da piedade, da beneficência. Senhor Jesus, benfeitores amigos, demais irmãos que honrosamente, por amor, conectados conosco através da tecnologia, e os conectados conosco também através das vibrações dos pensamentos,
e dos batimentos cardíacos dos corações. Lhe rogamos, Jesus, o seu amparo, a sua assistência, o seu amor, a sua luz, a todos. Senhor, lhe rogamos por sua misericórdia e amor, que em todos os lares, espíritos encarnados e desencarnados conectados conosco, necessitados tanto ainda das suas vibrações amorosas, Jesus, conceda a todos nós, através dos seus mensageiros de luz, passes energéticos de amor. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, fortalecendo-nos, para que tenhamos sempre a boa vontade, para que estejamos sempre prontos para todos e para tudo, para que tenhamos a imensa alegria de viver. Enfim, Senhor, que as suas doces vibrações amorosas envolvam todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para todos conectados, Jesus, nessas vibrações de amor, especialmente os que estão encarnados, que em todos os lares, seus mensageiros de luz possam fluidificar, magnetizar a água dos copos, das garrafas, com os remédios, com os fluidos, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante com tudo e com todos, e muito trabalho. E até o próximo domingo, se assim for a vontade de Deus, nosso Pai, é claro, a partir das 9h30, estarmos juntos em mais esse momento de compartilharmos as nossas vibrações, os nossos desejos, de aprender a amar. E mais uma vez, o meu reconhecimento, a minha alegria, a minha imensa gratidão a todos vocês. E por amor, compartilhou comigo, com meu ínfimo coração, e mais essa manhã de hoje. Muito obrigado a todos. Que assim seja, Senhor Jesus.